específica para mim, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar. Eu queria pedir que o pessoal do Data Show colocasse na tela para mim Isaías, capítulo 55, versículos 10 e 11. Põe na tela para mim. Enquanto coloca na tela, deixa eu te lembrar que no próximo domingo é a ceia do Senhor. E é a nossa última ceia de 2023. Então eu, se fosse você, não pedia. Você que está aí online, esse convite é para você também. Lembra, domingo que vem tem ceia. Pastor, não consigo ir para a ceia na igreja por questões muito sérias, mas eu vou tomar ceia em casa. Então prepara tudo aí. Aproveita, tira uma foto da mesa bonita e posta nas redes sociais da igreja. E se compromete dizendo para o mundo que você está ceando a ceia do Senhor. Isaías 55, 10 e 11. Vamos ler esse texto em voz de coro? Eu conto até 3, para vocês lerem o 10. Quando o 11 aparecer, eu não conto, você já segue lendo como se fosse um texto só. Tá joia? Vamos lá então. 1, 2, 3, vai. Diga assim: semente ao semeador e pão ao que come. Eu queria pedir o pessoal do Data Show para colocar para mim segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Coloca na tela para nós, para a gente ler em voz de coro também. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 10. Vamos ler em voz de coro? 1, 2, 3, vai. Diga assim: semente ao que semeia e pão ao que come. O Espírito Santo tem falado para nós já há algumas semanas sobre um peso espiritual que a humanidade está experimentando e a gratidão como ferramenta para vencer esse peso. O Espírito tem nos desafiado a praticar gratidão e a cancelar toda a murmuração. Nós estamos sendo convidados e desafiados pelo Espírito Santo a zerar a murmuração e a praticar a gratidão o tempo todo. E o que o Espírito de Deus tem trazido para nós é que quando você agradece, você melhora o clima espiritual ao seu redor. E quando você murmura, você pesa ainda mais. O clima espiritual que já está pesado, fica ainda mais pesado, fica insuportável quando tem gente murmurando dentro de casa. E o clima espiritual que está pesado, fica cada vez mais leve, na medida que a família toda assume o compromisso de zero murmuração e muita gratidão. Toca na pessoa perto de você e fala para ela assim: para de murmurar. Fala para ela assim: começa a agradecer. Mais gratidão, menos murmuração e o peso espiritual diminui. Registro: o peso espiritual não está aí porque você murmurou. O peso espiritual está aí por razões mundiais que a gente não tem a menor ideia.
Mas é verdade que se você zerar a murmuração e aumentar muito a gratidão, quanto mais você aumentar a gratidão, mais o clima fica leve para você. Mesmo ele estando muito pesado para todo mundo lá fora, para você ele vai ficar mais leve, porque você zerou a murmuração e aumentou a gratidão. Hoje, eu trouxe para a gente meditar na palavra de Deus, direcionado pelo Espírito Santo, uma das razões porque as pessoas mais murmuram e mais deixam de agradecer, que é porque elas não entendem a lei da semeadura e porque elas não entendem o princípio do tempo. Dois princípios que mexem com as emoções das pessoas, e porque mexe com as emoções delas, elas são inspiradas a murmurar e não agradecer, porque elas não sentem gratidão. Antes de entender esses dois princípios, lei da semeadura e princípio do tempo, registra isso. Você não para de murmurar porque sentiu vontade. Você para de murmurar porque entendeu que murmurar destrói sua vida e você quer parar para não destruir sua vida. Você não começa a ser grato porque sentiu gratidão. Você começa a agradecer porque entendeu que a gratidão atrai a presença de Deus, enquanto que a murmuração atrai a presença das trevas. Por que é importante você entender isso? Porque você precisa praticar o princípio independente de como você se sente. Um marido me pediu ajuda para resolver uma questão. Ele disse que a mulher dele ficou a semana inteira tratando ele mal e sendo fria com ele e respondendo monossilabicamente. E ele me disse: pastor, semana toda ela não me deu atenção. No sábado, é costume dela pegar o carrinho e ir para a feira com as crianças. Aí quando foi no sábado, ela chegou toda sorridente, olhou para mim, falou comigo normalmente e falou assim: ô bem, dá dinheiro para ir na feira? Ele falou para mim: pastor, eu respondi na mesma moeda. Ela passou a semana toda sem falar comigo. Eu fiz a mesma coisa. Olhei para ela, virei a cara e fui cuidar da minha vida. E não dei dinheiro para ela. Aí ele perguntou: pastor, você não acha que eu estou certo? Não era para ele ter perguntado, mas ele perguntou. Eu falei: não, filho, você não está certo. Mas pastor, está certo ela fazer o que ela fez comigo? Claro que não. Mas o fato de ela estar errada não quer dizer que você tem razão para errar também. O erro dela não justifica o seu. Você faz o que foi chamado para fazer, você cumpre o princípio que Deus te deu para cumprir, independente de como você está se sentindo. Eu estou ajudando você a entender que o marido precisa fazer o papel dele de marido, não por causa de como ele está se sentindo, mas porque ele entende o papel dele. Do mesmo jeito, a esposa precisa fazer o papel dela, não por causa de como ela esteja se sentindo, mas porque ela entende qual é o papel dela. Isso é só uma ilustração para você entender que no dia que você está com muita vontade de ser grato, no dia que o sentimento de gratidão está brotando das suas emoções, nesse dia, você precisa agradecer muito. Mas naquele dia em que você não está com vontade nenhuma de agradecer, naquele dia que você está com vontade de murmurar, naquele dia que você está com vontade de mandar todo mundo catar coquinho na beira da praia, mesmo nesse dia, você precisa agradecer a si mesmo. E deixa eu te contar, no dia em que você agradece sem vontade emocional, sem desejo emocional, sem impulso emocional para agradecer, nesse dia, sua gratidão é muito mais poderosa do que naquele dia em que você agradece sentindo a gratidão. E eu vou te dar uma estratégia. Quando você não estiver muito afim de agradecer por alguma coisa, começa a se imaginar perdendo essa coisa.
é um truque maravilhoso para driblar a alma. A alma humana, irmãos, não valoriza aquilo que está seguro. A alma humana valoriza aquilo que perde. Tudo que está seguro, você não dá valor. Quando perde, aí dá valor. Então, quando você tiver a fim de agradecer, você sabe que precisa agradecer, sua alma não está muito a fim de agradecer. Imagina, sabe aquela pessoa que você não quer agradecer por ela? Imagina que ela morreu. Mas imagina que foi de repente. Não imagina que foi assim uma coisa lenta, progressiva, não. De repente morreu, perdi aquela pessoa. Você vai notar que a sua alma descobre uma boa razão para ser grato. E ser grato é importante nesse tempo. Entendendo dois princípios, lei da semeadura e princípio do tempo, que são duas coisas que roubam da gente a gratidão. Porque esses dois princípios roubam da gente a gratidão? Porque como a gente não entende o princípio do tempo e como a gente não entende a lei da semeadura, a gente muitas vezes olha para o que está acontecendo e não percebe que o que está acontecendo é resultado do princípio do tempo. E aí a gente se compara com o outro e diz: Deus não se importa comigo. Paulo está citando o profeta Isaías, e você deve ter notado, porque eu li Isaías e eu li Paulo. Eu li Isaías 55 e eu li 2 Coríntios capítulo 9. Paulo cita Isaías para dizer que Deus sobrenaturalmente dá pão para o que comem e dá semente para o que semeia. Quando Paulo diz que Deus dá pão para o que come e dá semente para o que semeia, ele está dizendo que o que você precisa para comer, Deus vai te dar. Consola seu irmão e diz para ele assim: o que você precisa para comer, Deus vai te dar. O que você precisa para comer, Deus vai te dar. Aí, Paulo diz que o que você precisa para plantar, para semear, Deus também vai te dar. Consola seu irmão, fala para ele assim: o que você precisa para semear, Deus também vai te dar. Agora, nota isso. Por que nós semeamos? Nós semeamos para que da colheita a gente tenha o que comer. Então, para que eu vou semear? Para ter o que comer da minha colheita, se Deus bondosamente já vai me dar o que comer. Porque é claro no texto que Deus dá pão para o que come, mas Ele também dá semente para o que semeia. Mas o que come e o que semeia é a mesma pessoa. No mesmo dia que você come, esse também é o dia em que você semeia. E Deus é o responsável por te suprir, tanto na hora em que você come, quanto na hora em que você semeia. Mas a pergunta que não quer calar é: para que semear, se Deus já é o Deus que nos deu pão para comer? Eu trabalho essa ideia no capítulo 5 do meu livro Lei da Semeadura, que eu te recomendo ler o livro todo, porque a ideia vai estar completa. Mas eu queria ajudar você a entender que Paulo está colocando uma verdade escondida nessas palavras: pão para o que come e semente para o que semeia. Sabe, quando Deus dá semente para você semear, Ele está te garantindo que no futuro você vai colher e ter comida para comer. Quando Deus te dá pão para comer, Ele está te garantindo que hoje você já tem pão para comer. E quando a gente olha assim o texto, fica parecendo que Deus quer que a gente dependa dEle hoje, mas que a gente não dependa amanhã, porque amanhã eu já vou ter a minha própria colheita, então eu não vou precisar dele. Mas eu vou, porque a semeadura também veio dele. Então, por que Deus dá semente para a gente semear, se Ele é poderoso para dar pão para a gente comer? Porque Deus usa a lei da semeadura para nos socorrer quanto ao princípio do tempo. Como é que funciona o princípio do tempo? O princípio do tempo
ele está operando na terra desde os tempos de Noé. Desde os tempos de Noé, ficou estabelecido que no mundo vai funcionar assim: tem um tempo de verão e um tempo de inverno, um tempo de dia e um tempo de noite. Na vida de todo mundo, na vida de todas as nações, na vida de todos os sistemas, na vida de todas as igrejas, na vida de tudo e de todos, o mundo funciona assim: verão, inverno, verão, inverno, verão, inverno. Salomão entendeu esse princípio e em Eclesiastes capítulo 3, ele explica isso, capítulo 3, versículo 1 a 8. Salomão explica que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E em Eclesiastes 3 e 8, ele fecha isso dizendo: há tempo de guerra e tempo de paz. No tempo de paz, está tudo bem. No tempo de guerra, não está tudo bem. E aí, esse mesmo Salomão, que diz que tem um tempo de guerra e um tempo de paz, e um tempo de guerra e um tempo de paz, ele escreve em Provérbios, capítulo 6, para ajudar a gente a entender o princípio do tempo e ajudar a gente a lidar com sabedoria com o princípio do tempo. Capítulo 6, Salomão diz assim: vai ter com a formiga, preguiçoso. Observa os caminhos da formiga e seja sábio. No tempo do verão, que é o tempo da colheita, a formiga junta o seu alimento. No tempo da colheita, ela guarda seu mantimento. A formiga não guarda mantimento no inverno, porque no inverno faz frio. A folha das árvores cai no outono. Quando chega no inverno não tem mais folha. Não dá fruto no inverno, nem no outono. Dá fruto no final da primavera e durante o verão. Então, a formiga, sabiamente, no tempo bom, ela guarda. E ela guarda para quê? Para quando chegar o tempo ruim, que é o tempo da dificuldade, ela ter o que comer, porque ela guardou no verão. Do que Salomão está falando? Salomão está falando que na vida de todo mundo tem um tempo de guerra e um tempo de paz. No tempo de paz, as coisas funcionam bem. No tempo de paz, o inimigo não chega perto, porque não é o tempo. No tempo de paz, as coisas dão certo, as coisas funcionam, as coisas operam. Mas quando vira o tempo e chega o tempo de guerra ou o inverno, na perspectiva de Salomão, as coisas pioram e as coisas dão errado. As coisas param de funcionar. Perspectiva de Salomão: olha para a sua vida e vigia o tempo. Sabe, quando estiver no tempo bom, produza mais, muito mais. E guarda e poupa, para que quando vier o tempo ruim, você tenha sobras do tempo bom para viver no tempo ruim. Na perspectiva de Salomão, o homem sábio parece que nunca é inverno para ele. Por que não? Porque no tempo do verão, ele guardou. Quando chega no inverno, ele vive bem o inverno, porque ele guardou do verão. Aí chega o verão de novo, ele guarda de novo. No outro inverno, ele vive bem no inverno. E ele vive uma vida tranquila, como se nunca tivesse inverno na vida dele. Quem convive com essa pessoa pensa assim: fulano nunca vi ele no inverno. Se teve, eu não notei. Ele teve, igual todo mundo. Mas como ele guardou no verão e gastou no inverno, ninguém sabe do inverno dele. Por outro lado, tem uma outra pessoa que você observa a vida dele, parece que ele nunca teve verão na vida dele. Por que parece isso? Porque no verão ele não guarda nada, ele aproveita que é verão e que está tudo mais fácil, e ele se larga, se solta, produz pouco e gasta muito. Quando chega no inverno, ele não tem reserva, e o inverno força ele a viver magrinho e pedindo emprestado para tudo que é lado. Quando acaba o inverno, que o verão começa, ele passa o verão inteiro pagando as dívidas do inverno passado. E aí ele vai emendando um inverno no verão que parece inverno, no outro verão que parece inverno. A vida dele parece que não está boa. Quem convive com essa pessoa pensa assim: fulano nunca teve um verão na vida dele, a vida dele é só inverno. Mas a verdade é que todo mundo tem inverno e verão, inverno e verão. Ou, se você preferir a outra nomenclatura de Salomão, guerra e paz, e guerra e paz, e guerra e paz.
que acontece no princípio do tempo é que quando dá o tempo de guerra, Deus parece que some. Ele não faz intervenção. E uma das coisas que a gente nota quanto a essa perspectiva de tempo é que no Novo Testamento, várias vezes, Jesus se recusou a ir a determinados lugares e Jesus se recusou a fazer determinadas coisas porque ele entendia que não era a hora. Por exemplo, quando os irmãos de Jesus chamaram para ele ir numa determinada festa, ele disse: não vou porque não é meu tempo. Quando Maria pediu para ele multiplicar ou transformar a água em vinho, ele disse: não vou ainda porque não é o tempo. Eu vou quando for o tempo. E quando foi o tempo, ele foi lá e fez. Quando Maria e Marta, capítulo 11 de João, chama Jesus para ir curar Lázaro, ele falou: não vou, porque não é o tempo. 2 dias depois era o tempo, e Jesus foi no tempo. E Jesus explica, no capítulo 11 de João, que quem anda de dia nunca tropeça porque de dia tem luz, mas quem anda de noite tropeça porque de noite não tem luz. Do que Jesus estava falando? Ele estava falando que o homem sábio para tudo e espera ser a hora certa para fazer as coisas. A ideia é que tem um princípio do tempo operando. Quando Paulo diz que Deus dá pão para o que come e Ele dá semente para o que semeia, Paulo está dizendo assim: no tempo da luz, Deus te dá para comer hoje e te dá para plantar, porque o dia das trevas vai vir aí. Quando você está vivendo o tempo em que as coisas estão dando muito certo, não é você que é esperto, não é você que é inteligente, não é você que é forte, não é você que é sortudo, é Deus te dando pão para comer e semente para semear. E nesse tempo, Deus te cobra que uma parte você use para viver nesse momento e a outra parte você semeie, porque o dia da dificuldade vem aí, e no dia que a dificuldade chegar, você precisa ter semeadura semeada para colher. E se você recebeu o pão para comer e a semente para semear, e você comeu o pão e comeu a semente, ou comeu o pão e jogou a semente fora, você não administrou corretamente, o dia da escuridão, o dia da guerra, o dia das trevas vai chegar e vai pegar você de calça curta. E nesse dia, você vai ficar com uma vontade horrível de murmurar e uma vontade fortíssima de não agradecer. Mas você precisa entender: Deus, todo verão, todo tempo de paz, Ele te deu semente para semear. E você semeia ou não semeia de acordo com a sua decisão. Sabe, tem uma história na Bíblia que ajuda a ilustrar isso. Deus deu um sonho ou uma visão para o faraó. E o faraó viu que 7 espigas de trigo, ou 7 molhos de trigo, subiam do Egito. Se você quiser, do Egito não, do rio Nilo. Tem o rio Nilo correndo, aí sobe do rio, caminhando, lado a lado, 7 espigas. Se você quiser usar a imaginação, é melhor imaginar isso em desenho animado, que dá mais certo. A mente resiste um pouco a imaginar isso. 7 espigas de trigo mesmo. Então pode imaginar em desenho animado que dá mais certo. 7 espigas de trigo, gordas, bonitas, fortes, saudáveis, sobem do Nilo. E elas sobem e ficam num lugar descampado perto do Nilo. Daqui a pouco, 7 espigas de trigo magérrimas, com os grãos mirrados, sem produção, sobem do mesmo Nilo. E o faraó percebe que as espigas de trigo magra viram monstro e devoram as espigas de trigo gordas. Essa parte do sonho acaba e começa uma segunda parte. Um sonho ou uma visão, você pode escolher. Na segunda parte, no lugar de espiga de trigo, subiram vacas.
7 vacas gordas sobem do Nilo, bonitinhas, pastando, lindas, e elas param ali por perto do Nilo. Daqui a pouco, 7 vacas magérrimas. Dessa vez você pode imaginar, tipo filme de apocalipse zumbi, que dá mais certo do que desenho animado. 7 vacas muito magras, com a pele colada no esqueleto, parecendo uma caveira, com exceção de que elas têm pele. E na visão do faraó, elas sobem do Nilo e vão até as vacas gordas, bonitas, saudáveis, e devoram as vacas. O faraó chamou José para interpretar, para encurtar a história. E José disse: o rei, pode ficar tranquilo, que não tem vaca zumbi e nem tem espigas de trigo zumbi. Pode ficar em paz. O que vai acontecer é 7 anos de fartura. Tudo vai dar muito certo no Egito. As produções vão enriquecer os celeiros do Egito. As coisas vão andar bem. As negociações vão dar certo. Mas na sequência desses 7 anos de bênção e de prosperidade, vão vir outros 7 anos de muita desgraça. A lavoura vai parar de produzir, muitas pragas virão, muitos negócios ruins, muita coisa dando errado. E aí, todo o bem que a gente acumulou durante os primeiros 7 anos, a gente vai perder nos segundos 7 anos e o Egito vai morrer de fome. E aí, o rei perguntou para José: o que a gente faz para resolver isso? José disse: fácil. Durante os 7 anos de bonança, vamos recolher 20% de tudo e de todos, e guardar esses 20%. E esperar. Quando começarem os 7 anos de dificuldade, nós vamos gastar os 20% que nós acumulamos durante 7 anos, para repor e socorrer o povo nas suas dificuldades durante os 7 anos. Essa história, irmãos, é o básico da sabedoria de Salomão. A formiga guarda no tempo da bonança para gastar no tempo da dificuldade, porque a formiga sabe que tem um tempo de bonança e um tempo de dificuldade. O que acontece com a gente por não perceber a sabedoria de Salomão? A gente se engana com a ideia de que o sucesso e a derrota dependem de mim. E a gente se engana com a ideia de que se eu me esforçar, se eu fizer tudo direitinho, se eu andar direitinho, então vai dar tudo certo. Mas não é assim, irmãos. Tem muitas coisas na vida que fogem do meu controle. Muito mais coisas fugindo do meu controle do que coisas que eu controlo. Então, muita coisa que não tem nada a ver comigo dá errado, mesmo eu tendo feito tudo certo. Uma destas coisas é o princípio do tempo. Quando o tempo vira, não importa o quanto eu me esforce, o tempo virou, ficou ruim, agora eu vou ter que lidar com ele. Se eu aceitar isso, que todo mundo está sujeito ao acaso e à sorte, como disse Salomão, então eu me preparar para o dia difícil, para o dia da dificuldade. No dia bom, eu me recuso a gastar tudo que tenho, eu me recuso a me entregar à preguiça. No dia bom, eu ganho mais do que tenho e guardo para o dia difícil. Quando o dia difícil chegar, o dia difícil não será tão difícil assim. Mas, enquanto eu falo, eu tenho certeza quase que absoluta que você está pensando em dinheiro e bens. No dia difícil, falta dinheiro e bens. No dia bom, sobra dinheiro e bens. Então, no dia bom, eu guardo dinheiro e bens para o dia difícil. Mas não é disso que eu estou falando. Embora isso também.
Não é só dinheiro e bens que a gente guarda no tempo bom para o tempo difícil. A gente guarda do tempo bom para o tempo difícil tudo. Um exemplo disso é Salomão aplicando esse mesmo princípio em outra área, na área dos relacionamentos. Provérbios 17:17, Salomão está falando exatamente a mesma coisa, só que não relacionado a dinheiro e bens, falando de relacionamento. Provérbios 17:17, Salomão diz assim: em todo o tempo ame seu amigo, no dia da sua angústia ele será seu irmão. Do que Salomão está falando? Ele está falando que no dia em que você estiver bem, que as coisas estiverem funcionando para você, que as suas energias emocionais estiverem sobrando, que você tiver alegria no coração, gasta um pouco disso com aquele seu amigo chato, que você não tem prazer nenhum de estar com ele. Vai estar com ele, vai cuidar dele, vai dar alegria para ele, vai dar para ele algo que ele precisa, e você tem sobrando, mas não está afim de gastar com ele, porque ele está muito precisado. Sabe o que Salomão está dizendo? Ele está dizendo que no seu tempo bom, você semeia energia emocional na vida de gente carente, de gente que Deus colocou na sua vida necessitado. Salomão está dizendo que quando virar o tempo e for você que estiver vivendo o tempo emocionalmente difícil, emocionalmente pesado, aquele seu amigo será seu irmão. Salomão usa um jogo de palavras aqui. Amigo tem a ver com aquela pessoa que você tem prazer em estar com ela, tem prazer em dividir com ela, você faz com ela por alegria. Irmão é aquela pessoa que você dá para ela porque tem uma obrigação. Salomão está dizendo que você vai dar para o outro o amigo que ele precisa, e o outro vai dar para você o irmão que você precisa quando você precisar. Sabe, às vezes, quando está tudo bem com a gente, quando a gente tem coisas boas a oferecer, a gente usa toda a nossa alegria, todo o nosso contentamento para dividir com gente que nos acrescenta. E aí, quando vira, gente que nos acrescenta não quer estar perto da gente, porque a gente fica chato, a gente fica difícil de engolir. E quem vai ficar perto da gente? Quem vai nos socorrer? Quem vai dar alegria, companhia, ajuda? Quem vai dar? Gente que nos considera irmão. Irmão é aquela pessoa que você fala assim: fulano isso, fulano aquilo outro, mas é meu irmão, então tem que cuidar dele. Sabe, às vezes a gente tem que abrir o coração, porque chegou o nosso inverno e a gente precisa deixar alguém cuidar da gente sem prazer nenhum. A pessoa não tem prazer de cuidar da gente, mas ele é nosso irmão e Deus vai usar ele para cuidar da gente. Mas registra isso: o irmão que você terá no dia da agonia vai ser o amigo que você plantou no dia da bonança. Sabe, quando as coisas estiverem bem, você não tem que guardar para o dia bom apenas bens e poderes. No dia da dificuldade, você precisa também guardar energia relacional. Você precisa cuidar de gente que vão cuidar de você quando chegar a sua vez. Mas não é só isso. Sabe, no dia em que as coisas estão complicadas, a gente precisa de energia espiritual que a gente semeou lá no outro tempo. Sabe, quando as coisas complicam para o seu lado, quando você entra no dia ruim, quando você entra no dia mal, você não tem vontade de orar, você não tem vontade de ler Bíblia, você não tem vontade de ir na igreja, você não tem vontade de ter comunhão, você não tem vontade nem de participar do culto online, porque entrou no dia ruim, acabou a vontade. Mas se no dia bom você orou, você leu Bíblia, participou da leitura anual, você foi na oração, foi no jejum, foi na manhã, foi na noite, você acumulou energia espiritual, quando chegou o tempo difícil, tem energia espiritual acumulada para você segurar a onda no tempo difícil. Paulo está dizendo que Deus dá pão para o que come e semente para o que semeia.
Por que Deus dá semente para você semear? Porque Deus sabe que vai chegar um tempo em que o céu vai ficar de bronze sobre a sua cabeça. Vai chegar um tempo em que os dias serão escuros. E nesse tempo, você precisa ter acumulado do outro tempo. E acumulado tudo. Acumulado financeiramente, acumulado relacionalmente, acumulado espiritualmente. Sabe uma das coisas que a gente não entende? É que quando você está vivendo um tempo bom, você precisa investir no seu cônjuge. O tempo está bom, está tranquilo, está funcionando, você tem energia, investe no seu cônjuge, investe no seu cônjuge, investe no seu cônjuge. Quando a chave virar e você estiver num tempo difícil, o seu cônjuge aguenta coisas de você que ele não aguentaria normalmente. Por que ele consegue aguentar coisas de você? Porque no tempo bom, você investiu. No tempo bom, você acumulou. No tempo bom, você fez depósitos bons. Isso vale para tudo. Sabe, Deus te desafia a não gastar tudo em área nenhuma no tempo bom. Deus te desafia a se perguntar o que você está fazendo com a semente que Deus te deu. Porque se Deus te deu pão para comer e semente para semear, e você comeu o pão e comeu a semente, desculpa te contar, mas quando o dia do inverno chegar, ele vai te pegar de calça curta. E vai ser muito complicado. E aí, muitas vezes, você vai culpar Deus e falar: Deus, por que o Senhor faz isso comigo? E Deus vai falar assim: não, filho, eu não fiz nada com você. No tempo bom, você não semeou. O tempo ruim chegou e pegou você de calça curta. E o que isso tem a ver com gratidão? Gratidão não vai acontecer se no dia difícil, se no dia mau, você não tiver feito semeaduras e a coisa complicar e você começar a botar culpa em Deus, porque o dia difícil chegou e a sua terra não tem semente nenhuma. Aliás, toca no seu irmão e fala para ele assim: se o dia difícil chegou e você não plantou nada, não culpa Deus, vai piorar. Se o dia difícil chegou e você não plantou nada, seja grato, não murmure, entenda que a culpa não é de Deus e não reclama, segura sua onda, continua confiando em Deus, porque Deus vai te dar o mínimo necessário para passar esse inverno. E aí você aprende a lição, e quando o próximo verão chegar, então você vai plantar direito, vai semear direito. Deus, irmãos, não nos ordenou semear, porque Ele não tinha mais nada para fazer, não tinha mais nada para colocar nas escrituras, e aí Ele colocou para semear. Deus mandou a gente semear, porque o nosso Deus é um Deus de princípios. Ele criou os princípios. Os princípios são impessoais, são universais, e os princípios vão funcionar normalmente, e o princípio do tempo estabelece isso. Há tempo para tudo. Deus não vai fazer intervenções fora do tempo. Verão é verão, inverno é inverno. Pastor, Deus podia, porque Ele é poderoso, transformar o inverno no verão. Ele pode, mas Ele não vai fazer. Não vai, porque Ele criou os princípios para funcionar assim. Mas você pode clamar a Deus. Chegou meu inverno, não tem nada plantado na minha terra, a coisa complicou. Escuta, fugir de Deus vai piorar, não vai melhorar. É se agarrar com Deus, é bater na porta do seu irmão, é pedir ajuda, é admitir, e acima de tudo, seja grato pelo que tem. Porque mesmo que o inverno tenha te pegado de calça curta,
que o frio tenha pegado você sem moletom, mesmo que as coisas complicaram para o seu lado, registra isso. Você ainda tem razão para agradecer. Sabe, deixa eu fechar essa ideia com um texto de Lucas 22, 35 e 36. Olha esse texto com atenção. Então Jesus lhe perguntou: quando eu vos enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? E eles responderam: nada. E ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem, e também o saco de viagem, levem, e quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma espada. Um dia, Jesus ordena que os discípulos vão, capítulo 10 de Lucas, por exemplo. Jesus ordena que os discípulos vão, e ele fala: não leva nada, vão na dependência total. Passa um tempo, e Jesus chama os discípulos e fala assim: lembra que eu falei que não era para levar nada? Agora é para levar. O que mudou? O tempo. O tempo mudou. Tem tempo, irmãos, que não é para levar nada, porque não precisa. Está tudo indo tão bem. O tempo está leve, está tranquilo. Mas tem tempo que você tem que se preparar para a guerra, arranjar uma espada e poupar o máximo que você puder e usar tudo que você guardou. Eu atendi um irmão que ele estava muito frustrado. Ele estava frustrado porque durante uns 5 anos ele fez um pé de meia. E aí os tempos mudaram na vida dele. E a filhotinha dele adoeceu, a esposa adoeceu, as coisas complicaram. E naquele período de peso, de dificuldade, naquele dia mau, ele gastou todo o pé de meia que ele juntou por 5 anos. E aí a dor dele era que finalmente a filha tinha sarado, a esposa estava melhor, as coisas estavam andando. Mas então ele falou para mim: pastor, a minha amargura é que a gente demora 5 anos para juntar um pé de meia, juntar uma graninha, e aí o clima vira e a gente perde tudo. E eu fiz uma pergunta para ele. Eu falei para ele assim: meu filho, quando você estava juntando o pé de meia, estava fazendo uma poupancinha, você estava juntando esse dinheiro para quê? Ele falou: pastor, sabe, a gente tem que ter um dinheirinho guardado para um tempo difícil. E eu falei: e você gastou o dinheirinho com o tempo difícil? Ele ficou me olhando assim, não tinha pensado nisso. Me olhando: eu gastei com o tempo difícil. E o que está errado? Não tem nada errado, né? Eu guardei o dinheiro para o tempo difícil. Chegou o tempo difícil, eu gastei para o tempo difícil. Então, graças a Deus, que tinha dinheiro para o tempo difícil. Deixa eu te contar. Deus não quer que você dependa da sua poupança. Ele quer que você dependa dele. Mas Ele quer que você saiba que Ele te dá mais do que precisa no tempo bom, para que você semeie. Semeia no reino de Deus, semeia no investimento, semeia na vida do outro, semeia dinheiro, semeia cuidado, semeia carinho, semeia ajuda, semeia relacionamentos. Sabe, às vezes, Deus coloca alguém na sua vida para você cuidar, que você olha para a pessoa e pensa assim: nunca vai dar retorno. Eu vou cuidar dessa pessoa aqui, mas não vai dar em nada. Não é dela que vem o retorno, é de Deus. Sua semeadura não é nessa pessoa, no mundo espiritual. Essa pessoa é só o terreno. Quem te dá a colheita é Deus. E quando você cuida de alguém, no dia da dificuldade, você tem uma colheita te esperando lá. Sabe, às vezes, irmãos, a gente semeia cuidado, mas não semeia dinheiro. Às vezes a gente semeia dinheiro, mas não semeia cuidado. Às vezes a gente cuida direitinho da vida financeira, mas não cuida do cônjuge. Às vezes a gente cuida do cônjuge, mas não cuida da vida financeira. Às vezes a gente cuida de mas não cuida da vida emocional. Sabe, no tempo bom, é tempo de você investir e se cuidar. Mas a principal razão do Espírito de Deus trazer essa palavra para você é porque talvez
Você está vivendo um tempo de peso e não semeou quando era para semear. E agora você está com uma vontade terrível de murmurar. Deixa eu te contar, Deus não é culpado. Não, não é. Deus colocou tudo disponível para a gente usou mal, a gente fez semeaduras erradas, aí a colheita chega, e a gente quer botar culpa em Deus. Sabe uma das coisas que a gente mais bota culpa em Deus? O indivíduo fez uma semeadura indevida 20 anos atrás, 30 anos atrás. Sabe, tem umas sementes que vão nascer 30 anos depois. No dia em que ele fez a semeadura errada, ele estava vivendo uma vida torta. No dia em que a colheita chegou, ele tinha mudado de vida. E aí ele pensa assim: quando eu estava vivendo uma vida torta, estava tudo bem. Agora que eu mudei de vida, as coisas pioraram. Que Deus é esse? Outro dia eu vi um filho do inferno. Mandaram um vídeo desse filho do inferno para mim na internet, onde esse filho do inferno falou assim: sabe, às vezes andar com Deus não dá muito certo, aí a gente precisa começar a andar com o diabo. Ele falou exatamente isso. E aí ele citou algumas situações de uns fulano aí na internet que estão andando com Deus, mas está dando ruim para o lado deles. E aí ele falou assim: olha, não é muito bom andar com Deus não. Deixa eu te contar, não tem uma mentira mais desgraçada do que essa. Às vezes, você plantou o indevido 30 anos atrás, a colheita chegou hoje, ainda é sua colheita. Deus não ficou mal porque você está colhendo o que plantou há 30 anos atrás, não. Foi plantação sua. Mas escuta o que eu estou te falando. Com Deus, a colheita ruim ainda é melhor do que com as trevas. Se tiver dor, a dor com Deus é melhor do que com as trevas. Então, no meio da sua colheita, resolva ser grato. Tem coisa boa na sua vida para agradecer. Não murmure. Não se permita. Escuta o que eu estou te falando. Se você está pagando um preço caro, com Deus, pode multiplicar aí por 1000. Se você se afastar de Deus, justamente nessa hora. Então a hora é de ser grato. Haja o que houver. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo 5 de 2 Tessalonicenses, aliás, 1 Tessalonicenses 5,18, Paulo disse: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe a perspectiva de Paulo? É que você tem apenas uma razão para ser grato, só uma, é a vontade de Deus. Todas as outras razões que você tem para ser grato são razões coadjuvantes. Seja grato porque Deus quer que você seja, e o que Deus quer para você é melhor do que qualquer outra coisa. Não permita que suas razões sejam razões para ser ingrato e para ser murmurador, porque se você murmura, você atrai as trevas, e se você agradece, você atrai a luz.